Olá, gente, tudo bem com vocês? E a receita de hoje, para acompanhar o nosso café, eu vou ensinar como fazer um pão de aveia e mel, quase um pão fit, porque ele também vai farinha de trigo. Ai, Gabi, eu tenho medo de fazer pão, ou então já fiz e deu errado. Então essa receita é bem simples, eu tenho certeza que você vai conseguir reproduzir em casa. Eu já mostrei o passo a passo lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, é meucafé.com. Então, quer aprender? Vem comigo! Então, para começar, é ideal que você tenha em casa uma balança e ela não é tão cara, sai menos de 50 reais. É claro que tem balança até de 200 reais, mas essa aqui é aquela da China, baratinha. Aqui eu tenho duas quantidades de farinha de trigo, uma menor para a gente começar a fazer a esponja, que vai ajudar a deixar esse pão mais macio. A gente vai misturar junto com um pacotinho de fermento, ó, biológico seco, que é ideal para você fazer pão, pizza. E uma quantidade de farinha maior, que a gente vai misturar junto com a farinha de aveia aqui, tá bom, gente? E a farinha de aveia, gente, ela não sai tão cara. Se você comprar a granel, ela sai bem baratinha. Aqui eu tenho azeite, mas você pode optar pelo óleo também. Aqui tem o sal, açúcar mascavo, também pode estar usando o açúcar refinado que você tiver em casa. E o mel, a água para dar o ponto na massa e para fazer a esponja. E aqui eu tenho farelo de aveia e semente de chia, mas você pode colocar semente de girassol, enfim, pode usar aí a sua criatividade. Então, primeiro vamos fazer a esponja. Eu vou colocar meio pacotinho, né, desse aqui tem 10 gramas, eu vou colocar 5 gramas, então, ó, vou colocar no olho mesmo, nem vou pesar e vou misturar aqui na farinha, ó. Vou mexer aqui. Agora eu vou colocar uma água fria, só um pouquinho, só para misturar, ó, a farinha com o fermento. Vou tampar e deixar agir por 30 minutos e depois fazer o restante da massa. E olha, ó, como cresceu o fermento, ó, já ativou. E agora vamos começar a fazer o restante do pão, ó. Numa vasilha maior, eu vou colocar a farinha de trigo e a farinha de aveia. Vou mexer aqui as duas. Vou colocar o sal fica aí a gosto. Agora eu vou colocar a esponja, ó. Vou colocar o açúcar mascavo, o azeite, e uma colher de mel, ó. Aí se quiser pode colocar mais um pouquinho, ó. E agora, ó, vou misturar tudo. Colocar um pouquinho de água fria, só para juntar todos os ingredientes, ó. Aí a água vocês vão colocando aos poucos, até dar o ponto da massa. Até o ponto, né, de levar para a bancada, começar a sovar, ó. Fica mais um pouquinho. Então aqui, gente, vocês vão fazendo no olho, ó. Então, ó, já tá bom. Agora eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui. E levar pra bancada, ó. Raspar aqui a colher. E agora, ó, só começar a sovar. Eu não sou profissional em fazer pão, mas basicamente assim, ó.
começando a pegar um jeito. Esse pedacinho que fica aqui, ó, acaba ficando do açúcar mascavo. Aí sovar, gente, ó, não tem muito mistério, ó. Como ela já começou a tomar forma, eu faço assim, ó, fecho esse aqui e empurro, ó. Viro ela, ó. E ó, nem precisei colocar mais farinha na bancada, só no início mesmo, ó. E ela não gruda, ó. Ó. Porque se você colocar farinha demais, vai ficar um pão muito ressecado. Então, ó, já tá quase na hora, ó. Então, gente, ó, dei um zoom aí pra vocês verem mais de perto como é que a massa fica, ó. Ela fica assim, tá? E agora eu vou colocar ela aqui. Vou pincelar com um pouquinho de azeite o fundo aqui, ó. E vou colocar essa parte virada, a parte mais lisa pra cima e a parte que tá meio com a emenda, igual vocês estão vendo, pra baixo, ó. Vou tampar, deixar essa massa crescer até ela dobrar de tamanho, que dá mais ou menos aí 50 minutos, 1h30. Procura aí um lugar mais quente aí da sua casa pra acelerar mais o processo da massa. E olha o tamanho da massa, gente, ó. Então, ó, você passando o azeite no fundo da vasilha não deixa a massa ressecar tanto. E agora eu vou virar ela pra baixo aqui na bancada. E com a mão eu vou espalhar, não precisa de rolo, ó. Aí eu vou vindo, fazendo tipo um rolinho, ó. E aqui também, ó. Vou virar ela, ó. Vou colocar na forma. Vou apertar ela aqui, ajeitar aqui, ó. A forma eu untei com manteiga e um pouquinho de farinha. E agora eu vou tampar e esperar crescer mais ou menos 1 dedo, 2 dedos, antes de a gente levar para assar. Então, ó, deixei mais ou menos uns 10 minutinhos, 15 minutos. Olha como a massa já cresceu. Agora eu vou pincelar com um pouquinho de mel e finalizar com semente de chia e farelo de aveia. E tá pronto o pão, agora eu vou levar para assar, já pré-aqueci meu forno a 180 graus, vou deixar ele de 50 minutos a 60 minutos a 200 graus, ó. Então, gente, ó, ele já tá bem douradinho por cima, já formou aquela casquinha, então já tá na hora de tirar. E agora você vai ter que se segurar em casa para não cortar esse pão quente, esperar pelo menos 1 hora, uns 40 minutos, 30, antes de cortar.
Então, gente, vou ficando por aqui, terminar de tomar meu café e comer o pãozinho fresquinho e a gente se vê no próximo vídeo.